Olá, eu me chamo Paula da Silva e no jornal de hoje nós abordaremos o tema As Revoluções Liberais na Europa. Essas revoluções aconteceram na França no século XIX. Durante esse século, a sociedade europeia conheceu um forte processo de organização política, o que deu maior consistência às lutas sociais. Essas revoluções que ocorreram no continente tiveram repercussão também no Japão e na América, em particular nos Estados Unidos. As revoluções foram frutos dos pensamentos liberais, que se espalhavam pela Europa durante o período. Foram influenciadas principalmente pelos valores advindos da Revolução Industrial, iniciada no Reino Unido, e também pelos desdobramentos da Revolução ocorrida na França no final do século anterior e os seus valores republicanos. Muito obrigada e agora fique com a repórter Bruna Gonçalves Nunes. Olá, me chamo Bruna Gonçalves Nunes e hoje vou falar sobre a violência. Há alguns anos, vemos como notícias dos jornais diversos fatos que falam da violência dentro das escolas. Tudo chegou a um ponto de que antes nos surpreendia, hoje parece mais um dado, um acontecimento na escola e sala de aula. Por isso, antes de mais nada, temos que considerar o contexto social. A violência está ligada a uma crise socioeconômica e cultural. A família carece de orientações para poder equilibrar a sobrevivência e os princípios morais. Hoje, é comum observarmos crianças em seus primeiros anos utilizando a agressão física como recurso para expressar suas insatisfações. Quando se sente contrariado, isso acontece na família e principalmente na escola. Se recebe inúmeras vezes durante a vida escolar. E algumas escolas abraçam, fazendo em sala de aula, focando atitudes diárias e um espaço onde precisa trabalhar as relações e o convívio e a partilha. A escola tem um grande papel de mediador, onde o diálogo, o trato vai ajudar o assunto tão conflitante. Agora fiquem com a repórter Manuela. Iria falar sobre a desigualdade no século XVIII e XIX. O pobre servia unicamente e exclusivamente para o trabalho aos seus patrões e tinham que ganhar somente o básico para ter a sua sobrevivência, pois não podiam melhorar suas condições, pois poderiam se sujeitar mais ao trabalho, mas com mais riscos. A existência do pobre era defendida pelos ricos. Assim, exclusivamente os pobres não podiam se tornarem ricos e assim seguiriam sempre pobres. A violência. Esse movimento está ligado à clara diminuição de confrontos masculinos com armas brancas, que afetam, em primeiro lugar, os aristocratas, antes de se difundir lentamente a maneira desigual no seio das armadas pobres nos dois casos. O racismo. Todas as teorias nascidas no século XIX serviam de base para o surgimento e o fortalecimento do nazismo. Poderíamos aqui apresentar todas as teorias, mas o espaço é pequeno. Então, citarei alguns principais. A primeira teoria do racismo é o quê? Os negros eram utilizados sempre ao seu trabalho, sempre eram pobres. Nisso, uma vez Giuseppe fez folhetos falando sobre a vida de negros em 1816-1882, até 1882. Nesses folhetinhos, ele falava como funcionava a vida dos negros, como era o trabalho. Então, os negros eles não tinham a mesma qualidade de vida e a mesma saúde dos ricos, os burgueses ou tanto como os estancieiros. Os negros também eram maltratados e não tinham o mesmo respeito que qualquer outra pessoa, eram tratados praticamente como animais. A saúde.
Dúvidas sobre o contágio de várias doenças ainda são pesquisadas, mas na época, como não tinham tantos tratamentos, não tinham tantos remédios, e a medicina não era tão fortalecida como hoje em dia, as doenças simplesmente eram muito contagiosas e não tinha tanto como controlar, se tornarem ricos e assim seguiriam sempre pobres. A violência. Esse movimento está ligado à clara diminuição de confrontos masculinos com armas brancas, que afetam, em primeiro lugar, os aristocratas, antes de se difundir lentamente a maneira desigual no seio das armadas pobres nos dois casos. O racismo. Todas as teorias nascidas no século XIX serviam de base para o surgimento e o fortalecimento do nazismo. Poderíamos aqui apresentar todas as teorias, mas o espaço é pequeno. Então, citarei alguns principais. A primeira teoria do racismo é o que? Os negros eram utilizados sempre ao seu trabalho, sempre eram pobres. Nisso, uma vez Giuseppe fez folhetos falando sobre a vida de negros em 1816, 1882, até 1882. Nesses folhetinhos, ele falava como funcionava a vida dos negros, como era o trabalho. Então, os negros, eles não tinham a mesma qualidade de vida e a mesma saúde dos ricos, os burgueses ou tanto como os estancieiros. Os negros também eram maltratados e não tinham o mesmo respeito que qualquer outra pessoa, eram tratados praticamente como animais. A saúde. Dúvidas sobre o contágio de várias doenças ainda são pesquisadas, mas na época, como não tinham tantos tratamentos, não tinham tantos remédios, e a medicina não era tão fortalecida como hoje em dia, as doenças simplesmente eram muito contagiosas e não tinha tanto como controlar e manter as pessoas com muita saúde. Naquela época, antibióticos não tinham, injeções raras, e também nem todo mundo tinha condições de pagar por tratamento e ter uma boa vida, saudável no caso. Negros mesmos e pobres não tinham a mesma oportunidade que ricos e, entre outros, tinham de manter sua saúde estável. Bom, assim deixo com minha colega Yasmin Abdala. Muito obrigada. Podemos concluir que durante o século XIX, a sociedade europeia conheceu um forte processo de organização política, o que deu maior consistência às lutas sociais. Nesse período, a burguesia se tornou a classe social hegemônica, alcançando poder em diversos países, fato que permitiu a expansão do capitalismo. As revoluções liberais que ocorreram no continente tiveram repercussão também no Japão e na América, em particular nos Estados Unidos. Em 1830, diversas revoluções varreram o continente europeu e foram responsáveis pela eliminação definitiva do antigo regime na França. E pela independência da Bélgica, os dois países tornaram-se monarquias constitucionais, em que a alta burguesia adquiriu papel preponderante no Estado, e deram início ao processo de industrialização. Em outros países, os movimentos sociais que pretenderam a independência ou a unificação foram abortados pela repressão. Soluções para os problemas sociais mencionados no terceiro quadro. Primeiro, desigualdade. As desigualdades sociais são resolvidas quando se busca pelo interesse da grande maioria e não apenas de alguns. Segundo, violência. A violência deve ser entendida como consequência trágica da desigualdade entre os seres humanos, e sua solução deve ser pensada pelo caminho da inclusão, e não da apartação, resposta mais violenta ainda. Terceiro, saúde.